Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Hermínio, sou estudante da Universidade UNITA, em Sobral, Ceará. Hoje eu e meu colega vamos dar uma pequena aula para vocês sobre a educação física na pré-história. Não uma aula tão grande, mas vai ser uma pequena aula que vai tirar talvez muita dúvida de vocês. É, eu e meu colega, a gente está no primeiro semestre de educação física. Eu faço licenciatura, ele faz bacharel, certo? Então é isso, ele vai se apresentar no decorrer do vídeo. No meio lá do vídeo talvez ele apareça e vai continuar explicando para vocês, certo? Então agora no começo sou eu que vou explicar um pouco da educação física na pré-história para vocês. Eu espero que vocês gostem e curta bastante o vídeo. Acompanhe aí. Então, pessoal, eu vou começar aqui, certo? Como eu falei para vocês, eu vou falar hoje sobre a educação física na pré-história. Nossa disciplina aqui na universidade é a História da Educação Física. Eu vou começar aqui a explicar um pouco, depois o meu colega Ronald vai continuar, certo? E o nosso professor Eugênio Sucesso, certo? Eu vou começar aqui falando sobre os fatos na evolução do tempo e espaço, certo? Desde a pré-história, a educação física vem sendo influenciada pela sociedade. Nessa época, as atividades físicas ficaram restritas a defesas e ataques. A luta pela sobrevivência levou movimentos naturais. Quais são esses movimentos naturais, pessoal? São pular, correr, certo? Escalar, tá? Esses movimentos que foram desenvolvidos ao passar do tempo foram por conta de se defender dos animais e de outros tipos de humanos naquele tempo, de outras tribos, certo? Para desenvolver os estudos sobre a época, pesquisadores se baseavam em todos os tipos de objetos, como pedras trabalhadas ou rudimentares, fósseis de animais e de humanos, pinturas rupestres, monumentos e um pouco mais tarde objetos e monumentos de bronze e ferro, câmaras montuárias e estradas, dentre outros. Certo? Vamos aqui, a evolução do homem. Aqui eu fiz uma escala mostrando desde o primeiro até hoje em dia os australopithecus, que foi 4 milhões de anos atrás. Depois vem o homens habilis, Homo habilis, de 2 a 1,5 milhões de anos. Depois vieram o Homo erectus, de 1,5 milhões de anos a 300 mil anos. Depois vem o Homo sapiens, de 100 a 4 mil anos, certo? Depois vamos Homo sapiens sapiens, que é o de hoje em dia, que é de 4 mil anos. 40 mil anos, quer dizer. A evolução do homem. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus, que se diferenciam dos demais primatas por mudar a sua postura ereta, que era mais reta, locomoção bípede, que era com as duas pernas, que essa diferença que os outros usavam os braços para poder caminhar, e isso diferencia deles. Quando eles começaram a andar ereto, eles começaram a economizar energia e viram que eles podiam usar a mão para caçar e fazer outros meios de coisas, certo? E uma arcada mais próxima da atual espécie humana, que era a boca. Homens erectus. Qual haveria surgido mais aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás? O seu maxilar apresentaria uma consistência maior, os seus dentes seriam mais largos, certo? Por conta da carne, certo? Essa era a diferença da diferença que a gente poderia ver do Australopithecus do Homo erectus. A evolução dos homens. A partir do processo evolutivo sofrido por essas últimas espécies, haveria um surgido chamado Homo sapiens, uma espécie na qual descenderia do Homo neanderthalensis. De acordo com os estudos, os seus respeitos neanderthalenses produziam armas e utensílios com maior sofisticação e realização rituais funerários simples. Durante alguns tempos, eles viviam justamente com o Homo sapiens moderno. Queria dizer o que, pessoal? Eles começaram a fazer armas com pedras, certo? Começaram a utilizar as mãos. Como eu falei, lift, eles começaram a usar as pernas só para andar e as mãos para usar para fazer ferramentas. Os homens sapiens modernos teve a incrível capacidade de se espalhar entre outras regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo, aproveitando as pesquisas consolidadas pelos seus ancestrais. Teve a capacidade de se desenvolver a linguagem domina do fogo e construir instrumentos diversos. Como eu falei, as pedras eles usaram para fazer lanças,
certo? Pessoal, aqui no período eu vou deixar para o meu colega Ronald explicar para vocês, certo? Aqui a minha deixa. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, deixe no comentário. Lembrando que o slide vai estar na descrição do vídeo para vocês baixar, caso vocês queiram estudar, certo? Aí eu vou deixar a Oi, continuidade. pessoal. Eu me chamo Ronald e vim aqui para dar continuidade à explicação sobre a educação física na pré-história. Agora vamos falar sobre os períodos. Período Eolítico. Em suas investigações, os pesquisadores acreditavam que pequenas rochas encontradas desse suposto período teriam servido de instrumento das espécies Homo erectus. Período Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos antes de Cristo. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigavam a uma vida nômade. Período Neolítico. Novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram a dificuldade para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade principalmente defensiva. Idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, posteriormente o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze, mais duro e resistente, com o qual fabricavam espadas, lanças e etc. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, produziu-se bronze no Egito e na Mesopotâmia. Agora vamos falar da causa e efeitos na sociedade. Todos os exercícios físicos, qualquer que seja a sua forma de realização, possuem suas raízes, de forma hipotética ou verdadeira, nas mais primitivas civilizações. Pode-se afirmar que todos os tipos de exercícios físicos são provenientes de 4 grandes causas humanas: luta pela existência, ritos e cultos, preparação guerreira e jogos e práticas atléticas. O homem primitivo deslocava-se de um lugar para o outro, à procura de alimentos, marchando, subindo em árvores, escalando penhascos, nadando, saltando e lançando as suas diferentes armas de arremesso. Assim o homem executa os seus movimentos corporais mais básicos e naturais desde que se colocou de pé. Pela repetição contínua desses exercícios, na luta pela sobrevivência, aperfeiçoava as funções, educando-as gradativa e inconscientemente. Porém, todos esses contextos é algo natural e cotidiano, e, como a educação física propriamente dita, os primeiros registros tardaram a aparecer. Bom, essas foram as causas e efeitos da sociedade nessa época. Agora vamos para as conclusões. É possível perceber que a educação física passou por profundas modificações, consequência de todo o processo histórico, e que, atualmente, ainda está em mutação, sendo que este processo continuará ocorrendo com o passar dos anos. Em tempos atrás, as mudanças ocorriam de forma mais lentas. Hoje em dia, com a velocidade na transmissão de informações e com facilidade ao acesso aos novos estudos e publicações, acreditam-se que as mudanças aconteceram de forma mais rápida e mais abrangente. Então, quer dizer que, ao passar do tempo, as mudanças foram sendo radicalmente diferentes, muito diferentes.
Bom, essas são as referências que a gente usou para fazer o slide. E não esqueça que o link está na descrição. E obrigado.